Queridos, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Eu queria que nesta noite você estivesse com seu coração disposto para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a seu coração. Deus está nos movendo em uma revelação a cada dia, a cada instante, em cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor. Deus tem coisas profundas a revelar à vida da gente. E muitas vezes nós estamos desatentos diante dessas revelações e nós muitas vezes perdemos essa oportunidade, perdemos esse tempo de poder aprender alguma coisa. Então, se concentre, abra seu coração, abra seus ouvidos e preste atenção àquilo que vai ser dito nesta noite. Beleza? É conhecido por todos vocês e por todos nós que estamos aqui, que vivemos, não só aqui em formas assim, que estamos convivendo com toda essa realidade que o mundo nos oferece. Nós vemos as grandes dificuldades sociais que acontecem dia após dia, os grandes desastres naturais que aconteceram faz poucos dias atrás, tantas coisas duras que estão acontecendo hoje no mundo. Não é de agora, mas parece que cada dia essas situações difíceis se acentuam mais, se tornam mais fortes, se tornam mais degradantes, se tornam mais violentas. E de fato Jesus já tinha falado a respeito disso e tinha alertado os discípulos sobre esses fatos que se suscitariam depois de sua ascensão. E essas advertências ficaram registradas lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Este não é o tema sobre o qual nesta noite vamos falar, mas eu só queria ler para vocês terem ideia do que nós vamos falar agora neste assunto. O capítulo 24 do livro de Mateus, a partir do verso 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é isso que vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane a vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho da batalha ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados. Vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a fé e vão atrair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, diante desse contexto, é que Jesus vai alertar aos discípulos e desafiá-los a cumprir uma missão. Mesmo sabendo que esses discípulos teriam que passar por essa situação, Jesus dá uma tarefa a eles a cumprir. É claro que esse privilégio de fazer discípulos, ao qual você e eu também fomos chamados, requer da ajuda e da inspiração do Espírito Santo. Pois sem ele, obviamente, essa missão seria impossível de executá-la. Essa missão não é impossível de fazer. Mas qual é essa missão a qual Deus nos chamou? Qual era essa missão que Jesus estava encomendando aos discípulos? Qual era essa tarefa? Era implantar igrejas? Era implantar o reino? Era fazer o quê? Qual era a missão? Apenas, simplesmente, fazer discípulos. Apenas era essa a missão. Fazer discípulos.
não era ir a construir prédio, não era implantar igreja, não é nada disso. Aliás, você não encontra essa palavra no Novo Testamento. Não encontra. O mandato de Jesus era para que os discípulos vayam e façam discípulos. E esse mandamento ficou para nós também. Porém, como nós estamos falando, essa tarefa de fazer discípulos, ela só pode ser feita na inspiração, na unção e na graça do Espírito Santo. Suas forças, suas habilidades, minhas habilidades, nossas habilidades como um todo, não servem de nada para cumprir essa tarefa. É através da inspiração do Espírito Santo que nós poderemos cumprir. Então, neste texto que nós vamos ler a continuação, agora abra sua Bíblia lá no livro de João. E nesta noite eu quero falar sobre uma oração poderosa. Quantas vezes nós ouvimos dizer, que oração poderosa, que coisa, não é, irmãozinho, orou poderosa a oração. Mas, gente, quando eu leio este texto, eu vejo o único que tem poder para fazer de fato uma oração poderosa é Jesus. Esse é ele o único que tem a autoridade, o poder, a graça para de fato fazer isso. E eu queria que você então abrisse sua Bíblia agora no livro de João e deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós não vamos a ler os 26 versículos, tá? Porque nos vai tomar muito tempo e eu quero que você depois em casa medite, leia, repense em tudo que estamos falando, entre na internet, pegue tudo que estamos dizendo aqui esta noite, veja, escreva, ore e traga algumas coisas que Deus possa falar a você também. Então, esta oração de Jesus no capítulo 17, ela está composta, vamos dizer assim, de alguns assuntos bem fundamentais e profundos. E uma delas é, Pai, guarda-los. O pedido de Jesus era, Pai, guarda-los, protege-los, cuida-los. Mas de que Jesus queria que os discípulos sejam cuidados, ou guardados, ou livrados? Não é? Por que era tanta preocupação de Jesus nesse sentido? Então, esta noite eu quero falar algumas coisas com vocês, e agora vamos a ler alguns textos aqui. Se você não conseguir ver, ficou um pouco escuro aqui, nós estamos com problemas no multimídia, mas tudo bem, abra aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, e aqui alguns textos que nós vamos ir lendo e vamos ir desmenuzando enquanto nós estamos caminhando por aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17, verso 14 e verso 15. Eu lhes di a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eu queria que você fechasse os olhos, inclinasse os rostos e nós orássemos uma vez mais esta noite. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és nosso Deus, nosso Pai, e não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós postramos diante de tua presença esta noite em gratidão por tudo aquilo que tu fizeste por nós na cruz, por tudo aquilo que tu tens feito a cada dia em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, e peço que tu nos ajudes a entender tua palavra, que teu Espírito venha nos inspirar, que teu Espírito venha a trazer e a guiar-nos conforme tua palavra diz a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este tempo em tuas mãos. Senhor, repreende toda a obra do diabo neste lugar. Repreende toda a incredulidade, toda coisa que distrai nosso entendimento, nosso coração de ti. Pai, enche nosso coração de amor por tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, queridos, continuando aqui, mesmo tendo a palavra de Deus e a alegria de Cristo, mesmo sendo filhos de Deus e agindo com amor para com os outros, mesmo fazendo boas obras em favor dos outros, mesmo com isso tudo, de alguma forma o mundo nos odeia. De alguma maneira esse ódio se expressa, essa resistência do mundo, a ação da igreja é manifesta. É manifesta. Somos odiados porque temos a palavra de Deus, que é a verdade. Você já trocou alguma ideia com alguém assim?
Ah, vocês acham que são os únicos que têm a verdade? Pô, realmente temos a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Então, as pessoas se sentem acuadas, se sentem mal, porque acham que nós somos soberbos, somos orgulhosos, somos altivos. Mas não é isso. Você e eu, que somos cristãos, que creemos plenamente na ação de Deus, que creemos no sacrifício de Cristo na cruz, que creemos na ressurreição de Cristo, que creemos que Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, você que tem essa convicção, como eu tenho essa convicção, nós temos sim a verdade. Pois Cristo é a verdade. Qualquer coisa além disso, não é verdade. Então, o mundo se sente acuado, se sente desafiado, se sente mal com essa situação. E eles nos odeiam por isso, como odiavam a Jesus. Porém, e ainda mais, o estilo de vida de cada cristão neste mundo é totalmente contrário, totalmente diferente ao estilo do mundo das pessoas que não têm a Cristo. Ou pelo menos deveria ser, né, gente? Pelo menos deveria ser diferente. Muitas vezes é triste ver que muitos cristãos são mais mundanos que cristãos. Assim, que se denomina, né? Mas um cristão verdadeiro faz diferença. É diferente em suas atitudes, em suas ações, em seu palavreado, em sua forma de ser, em sua forma de vestir. Em muitas coisas. É muito diferente. E isso traz uma revelação contrária, traz uma resistência. Temos que entender que em essa caminhada e em esse relacionamento com o mundo, nós não podemos ter a mesma postura que eles têm com a gente, nós com eles. Nós não podemos viver retrucando essas situações, mas pelo contrário, nós temos que entender que nossa luta não é contra as pessoas, não é contra as pessoas, gente. O apóstolo Paulo escreveu claramente, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra espíritos do mal que estão nas regiões celestiais, que estão nas alturas. Efésios capítulo 6, verso 12, diz isso. Depois, diante dessa realidade tão conturbada, tão tenebrosa, tão difícil, tão caótica, que Jesus enviou os discípulos, mas antes de enviá-los, ele parou e fez esta oração tão maravilhosa, tão poderosa. Em capítulo 17. Lembrando aos irmãos que Jesus está a minutos, a horas de ser preso e a dias de ser crucificado. Ele está nos Montes das Oliveiras, na madrugada, orando com os discípulos, e a última oração de Jesus com os discípulos é esta. E ele diz para os discípulos: vocês vão ter que ir. E vocês vão ter que encarar toda essa dificuldade. Vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão haver guerra, vocês vão ver as lutas que acontecem no mundo, vocês vão passar por todas as situações. Muitos de seus irmãos os vão atrair. E ainda o amor de muitos vai se acabar. Então, diante dessa realidade que Jesus faz esta oração, pedindo ao Pai para que eles sejam livres, sejam libertos, para cumprir uma missão, sejam livres das ações malignas, maldosas. Não é? Estamos em um mundo, mas não devemos deixar que esse mundo contamine nossas vidas. Jesus orou por essa situação. Não é? Livra-los do maligno, livra-los do mal, livra-los do diabo, das ações pecaminosas, livra-los. Gente, nós por nossa própria conta não somos livres de nada. Nós não conseguimos ser livres de nada. Se Deus não agir em nossas vidas, se Deus não quebrar esses paradigmas, essas algemas, essas ataduras que nos amarram, nós não conseguimos nos livrar. Então nós precisamos da ação de Deus. E Jesus orou e disse: Pai, livra-los, guarda-los, salva-los das garras do diabo. Lembram antes de que, quando estava acabando a Santa Ceia, o momento da Santa Ceia que Jesus estava fazendo, a ceia da Páscoa, com os discípulos, e ele disse que alguém ia trair, e Pedro disse assim: cara, eu não vou te trair, de jeito nenhum eu vou morrer contigo. E Jesus disse assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes nesta noite, e mais ainda, o diabo me pediu para você ser sacudido, mas eu orei ao Pai por você.
para que não falte sua fé. É engraçado essa palavra, porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos livrar dessas situações tremendas de dificuldade. Mas de lo que Deus nos vai livrar é da falta de fé. Jesus disse para Pedro, cara, eu orei para que não te falte fé. Em esse momento difícil, para que você não desista, não volte atrás. E isso é o que ele disse para o Pai. Pai, livra-nos das ações malignas. Livra-nos das ações malignas. Então, nós estamos neste mundo, mas nós não devemos deixar que essa vida mundana encontre espaço em nossos corações e contamine nossas vidas. Não é? Pois lembre-se, irmãos, que nós não somos deste mundo e nosso coração não está neste mundo. Nosso coração está no céu, está na eternidade, está na expectativa da vinda de Cristo. Não tem que se focar nesse lugar. Temos que nos focar em aquilo que vai acontecer. Nosso desafio é evangelizar e discipular as pessoas que aqui estão. Mas nossa esperança não está aqui, nossa esperança está em Cristo. Em la vinda de Cristo, em el retorno de Cristo. Em la redenção de nossas almas e de nossas vidas de uma forma plena, completa, integral. E aí, Jesus disse o seguinte, vocês estão neste mundo porque é tenebroso, mas vocês têm que agir como luzes. Olha só o que Mateus disse aqui. Diz, vocês são a sal para a humanidade. Vocês são a luz para o mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas que vocês fazem e louvem ao Pai que está no céu. Nossa missão é de dar sabor a esta humanidade que está sem gosto. Nossa missão é iluminar este mundo que está em trevas. Essa é a nossa missão. E em essa missão, Jesus pede que nós sejamos protegidos das ações malignas. As nossas lutas, Paulo deixa bem claro que não são contra pessoas, mas são contra espíritos que agem nas regiões espirituais, com o único desejo de destruir-nos, de acovardar-nos, de fazer com que nós retrocedamos, de fazer com que nós desistamos da tarefa que Deus tem colocado em nossas mãos. Gente, você e eu fomos chamados, fomos salvos, fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo com uma única tarefa, de fazer com que outros conheçam a Ele também, através de sua vida. Não é só eu, por ser pastor, ou você, ou Cleberson, ou qualquer outra pessoa que tenha uma liderança, que são os únicos responsáveis. Não, essa é a igreja que tem a responsabilidade de fazer discípulos. Essa é a igreja que tem a responsabilidade de sair e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, acompanhá-las e levá-las a um crescimento espiritual. Essa é a igreja como um todo. Então todos nós estamos engajados nessa situação. Mas muitas vezes o diabo vem e atrapalha. O diabo age para que você não alcance a cumprir essa missão. Você já pensou? Se você não pensou, pense agora. Quantas pessoas você conseguiu evangelizar nestes anos todos? Quantas pessoas você se importou que não conhecem a Cristo, com as quais você diz um dia, puxa, sabe o que? Vou ir orar com essa pessoa. E sabe por quê? Não é porque você não tem desejo de fazer apenas. Não é porque você é negligente apenas. Não, não é por isso. É porque há espíritos malignos agindo para que você seja negligente. Porque há hostes, principados, potestades, demônios, agindo para que você não saia desse lugar, mas para que você continue olhando para o seu umbigo. E Jesus orou por isso, para que eles sejam livres, não sejam acuados, não sejam pressionados, não sejam tocados por um maligno. E essa oração, gente, não só ficou para os 11 discípulos, ela se estendeu para todos os que crescem nele. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que Jesus orou para que sejamos guardados do maligno. Segunda coisa, por a qual Jesus orou. Vou colocar o texto aqui. Perdão, aqui um pouco. Segundo, ele orou para que sejamos guardados na sua santidade. Olha o que diz o texto aqui. Que eles sejam teus
por meio da verdade, a tua mensagem é verdade. Na versão mais antiga, diz assim, para que eles sejam santos, guarda-los na tua verdade. Tua verdade os faz santos, não é? Então, santidade é um meio por el qual Ele endireita nossas vidas, vamos dizer assim. Santidade é o afastamento, é a separação que há do mundo com nós. Deus nos separa do mundo para que sejamos apenas dele e vivamos só para Ele, não é? O lado prático dessa vida de santidade é essa consagração plena, total, integral a Deus. O serviço, a entrega plena. Então, assim, quanto você tem se entregado a Cristo? Qual tem sido assim, sua posição de entrega total a Cristo? Você tem... eu quero que você entenda que quando estou falando de entrega, não estou falando que você deixe de fazer suas coisas, que você normalmente faz como profissional, como estudante, como pessoa comum ou normal, em sentido de você deixar de fazer. Não estou falando disso. Entrega total, entrega de coração, de onde você esteja, poder ser um instrumento de salvação para aqueles que estão ao redor de você. Quanto você tem pensado nisso? Que enquanto você está fazendo algum negócio, você pode estar sendo um instrumento para abençoar essas vidas. Eu estava vendo hoje, que faz uns 4 dias, acho, não é nenhuma reportagem, é um programa de televisão, de um certo canal, e um pastor orando por o Gilmar Mendes, e por o juiz Gilmar Mendes, né? E esse pastor que estava orando por o juiz, disse o seguinte, ele declarando assim, juiz, excelentíssimo juiz Gilmar Mendes, todo o Brasil está te perseguindo. Você é um juiz justo. Você é um homem santo. Eu oro para que nada te pegue. Gente, pelo amor de Deus, né? Agora imagine esse cara, sendo pastor, sendo um cara que conhece a santidade, se posicionar em uma situação dessa, quando conhece o estilo de vida daquele camarada. Isso me mostra claramente que essa pessoa está vinculada com algum negócio. Não tem outra situação que vincular. Como você pode orar por um camarada que está claramente exposto em todos os sistemas midiáticos que o cara é um corrupto? Não que você não deva orar pela salvação da pessoa. Não estou falando disso. Mas achar que o cara é santo, que tudo que o pessoal está fazendo é contra, porque ele é um juiz justo. Gente, isso é falta de critério. É falta de santidade, de fato. É falta de santidade. E Jesus, em esta oração, ele ora para que nós sejamos guardados na verdade, guardados na santidade. Guarda-los na tua verdade, porque tua palavra é verdade. Santifica-los, afasta-los, traz-los. O único que nos afasta do mundo, gente, é essa palavra de Deus. Não é essa palavra de homem, não é essa palavra de ninguém. É essa palavra de Deus que nos santifica. É essa palavra de Deus que faz separação entre o justo e o injusto. Essa palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você se encontra com ela, se encontra com a verdade e você vê a diferença que o sistema do mundo te oferece e o que Deus diz que tem que ser. Então, Pedro diz o seguinte com relação a isso. Diz assim, pelo contrário, sejam santos em todo o que fizerem. Sejam santos em todo o que fizerem. Santidade tem que atingir todas as áreas de nossa vida. Eu tenho certeza disso. Você de repente me pergunta agora se mas você é santo em todas as áreas de sua vida? Eu tenho certeza que não. Eu tenho ainda erros, tenho falhas, peco, muitas vezes. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que não há mais condenação sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que creem em Cristo.
Eu sei de outra coisa. Eu sei que estou em um processo de santificação. Como você está, como todos nós estamos. Se aqui alguém chegou ao topo da santificação, eu acho que nem deveria estar mais aqui. Eu acho que ele deveria estar pegando asas e voando. Não é? Mas espiritualmente todos nós somos santos. Na nossa alma nós estamos sendo santificados. E um dia encontraremos com Cristo e seremos santos e não haverá mais nada que nos acuse. Não haverá mais nenhuma ruga, nenhuma mancha em nossas almas. Porque o sangue de Cristo literalmente terá lavado isso. E um dia nossos corpos também encontrarão essa santidade. Quando eles serão transformados em corpos espirituais. Nós ainda morremos. Você morre por quê? Porque ainda nosso corpo está sujeito ao pecado. Você adoece por quê? Porque teu corpo ainda se deteriora, porque está condenado a essa situação. Mas a alegria e a esperança de que um dia, como Paulo diz, nós nos encontraremos com Cristo e nós receberemos novos corpos. Essa é a alegria e a esperança que nós temos. Mas Deus nos protege com sua palavra. Deus nos protege da impureza do mundo. A palavra de Deus, gente, é a única que vai nos santificar, vai nos purificar e vai nos corrigir dia após dia em nossa caminhada. Muitos não se corrigem, muitos não mudam, não são transformados em seu viver, porque eles não leem, não estudam, não escutam Deus falar. Querem que Deus fale assim, Deus me fala, manda um trombão, manda um raio. Gente, você quer ouvir Deus falar? Leia em voz alta sua Bíblia. Você vai escutar Deus falando. O que mais espera? Espera que há uma nova revelação? Não vai haver mais. Acabou-se. Essa é a única revelação que tem esta palavra de Deus. Não tem mais revelações. Não tem mais revelação doutrinária. Não tem mais. Quer ouvir Deus falar? Leia a sua Bíblia cada dia. Você vai escutar Deus falando com você. Coisas particulares, certamente Deus fala audivelmente com a gente. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Não duvido. Deus te fala através de pessoas, Deus te fala através de sonhos, Deus te fala através de muitas coisas. Mas coisas que são fundamentais, básicas para a igreja como um todo, está aqui. É só abrir sua Bíblia e ler, que você vai ouvir Deus falar. Então, o grande problema de nós não nos mantermos, não caminharmos nessa vida de santidade, é o pouco ou nenhum contato que temos com a sua palavra. Mientras mais contato, mientras mais leitura, mientras mais búsqueda de Deus tem, através da oração e da leitura da palavra de Deus, gente, você tem menos chances de pecar. Tem mais chances de corrigir sua vida, de ver como Deus muda a sua vida. Não é? Você encontra, puxa, para de mentir. Não menta mais. Caraca, aí você começa a pensar, peraí, eu sou um mentiroso. Vou parar. Vou parar não porque eu quero parar, porque há uma força que se encontra com essa palavra que está dentro do meu coração, que é o Espírito, diz, é isso mesmo, vamos parar. E eu vou te ajudar. E o Espírito nos ajuda a cumprir a palavra de Deus. Mas se não leio, se não procuro, se não estou orando, se não estou lendo, gente, não acontece. Não acontece. A santificação também nos fala dessa pureza moral que deve haver em nossas vidas. Um cristão que experimenta o processo de santificação na sua vida está sendo purificado. E nosso alvo é ser parecidos com Cristo. Se você não tem esse alvo, irmão, você está perdido. O objetivo é ser igual a Cristo. Meu objetivo é ser igual a Cristo. Ser parecido com Cristo. Alcançar a altura e plenitude de Cristo. Isso é o que diz Paulo aqui, ó. Olha o que diz Paulo. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou. Essa palavra separou é santificou. Tá? Os santificou, os separou, a fim de que se tornassem parecidos com seus filhos. A fim de que se tornassem parecidos com seus filhos. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, quando nós entendemos isto, é tremendo, porque não é uma ação nossa, gente. Diz que quem nos tem escolhido é Deus. Ele nos separou, Ele nos santificou.
Não é um processo meu, agora eu quero ser santo, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de mentir e vou tomar minha decisão. Isso não é santidade. Santidade provém do próprio Deus que te escolhe e te separa. E trabalha na tua vida. E trabalha cada dia na tua vida para que você seja melhor. Para que você seja mais parecido com Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o desafio que deve haver nos corações. Gente, eu quero ser mais parecido com Jesus. Há um livro muito antigo que se chama... agora fugiu da minha cabeça. Nas pisadas ou nas pegadas de Jesus. Nas pegadas de Jesus, acho que é o título do livro. Cara, um título maravilhoso. O que eu faria? O que eu faria em esta situação? O que Jesus faria em esta situação? Em seus passos, o que faria Jesus? E esse é o nome do título do livro. Cara, um título maravilhoso. A pergunta é assim, o que Jesus faria em esta situação em que eu me encontro? Como Jesus reagiria diante disto? Gente, isso é engraçado, velho. Cada situação. Eu me lembro uma vez, tinha pouco tempo de convertido e estávamos na praça evangelizando um pessoal. E uns 8 meses antes de me converter, eu tinha feito um negócio, tinha vendido uma moto que eu tinha, e o cara me deu calote. Me pagou a metade e sumiu. E nunca mais vi essa pessoa. Passou esse tempo, aí eu me converti, e aí estávamos na praça pregando. De repente, eu estava dando uma palavra na praça, de repente eu vi o cara sentado em um banco, reconheci o cara que me tinha dado calote. Passou quase um ano e mais. Gente, eu soltei o microfone, saí correndo, era 10 da manhã, me lembro. No meio da praça, um monte de gente, saí correndo, peguei o pescoço do cara, comecei a apertar o pescoço do cara e falei, cara, você vai na cadeia agora. E a cadeia era na frente da praça, né? De repente, quando eu estava falando isso para o cara, assim, segurando o pescoço do cara, Deus falou comigo assim, eu perdoei todos os teus pecados. Você não consegue perdoar uma dívida? Cara, sinceramente, eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus, mas essa tem sido uma das mais profundas. Porque Ele me tem mostrado como pecador era e como sou ainda. E no momento que Deus falou isso comigo, eu disse assim, cara, me perdoe. Eu pedi perdão para o cara, me perdoe. Fica tranquilo, você não me deve mais nada. Não me deve mais nada, fica tranquilo. O cara ficou assustado, óbvio, né? Mas o que quer dizer, gente? Que muitas das vezes, nesse processo de santificação, nós pensamos que nós vamos fazer esse processo, que nós vamos fazer acontecer, que nós somos os bonzinhos. Não, é Deus que age. A chave está nós ouvirmos a Deus. A chave está em você escutar a Deus no momento certo. Quantas vezes Deus me livrou? Gente, assim, eu poderia passar a noite toda contando as vezes que Deus me livrou de cair no buraco do inferno. Muitas vezes. Eu não caí no buraco do inferno não porque eu sou o mais experto, mais espiritual, mais entendido. Nada disso, gente. Eu não caí no buraco do pecado porque Deus tem misericórdia. Porque Deus é um Deus de amor que me tem amado e me tem livrado de tudo isso. E isso que Jesus orou, aconteceu comigo. Eu oro para que eles sejam santificados na tua verdade, na tua palavra. Então, gente, quando nós oramos, quando nós lemos nossa Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, essa palavra está em nosso coração, sempre pronta para nos salvar, para nos livrar do pecado. Você está cometendo, Deus diz, puxa, espera aí, meu filho, não adultere, não está certo, não minta. E são palavras que você leu, e de repente estão guardadas em seu coração, e o Espírito traz a sua mente novamente. Por quê? Porque Ele nos ama. E quando você lê sua palavra, você se enche da palavra de Deus. E o Espírito tem essa ferramenta em sua vida, para te trazer à memória essas situações nos momentos mais precisos de tua vida. Por isso, gente, é importante dar atenção, gastar tempo, colocar nossos olhos na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor.
Estamos vivenciando um processo de santificação em nossas vidas, dia após dia. E assim vamos crescendo. Nos tornando pessoas maduras e mais parecidas com Cristo. Isso é o que diz Efésios capítulo 4, verso 3 ao 16. Não é? Para que não seamos como folhas levadas por vento de qualquer doutrina. Sabe por que aí as igrejas entram em doutrinas furadas, gente? Porque os camaradas não leem e qualquer tranqueira que vem por o caminho, aí vão enchendo, legal, sapatinho de fogo, estamos lá dentro também. Se queimando no inferno. Sem saber, não leem? Não leem para fazer o quê? Aí dá corrente, solta, vai lá, qualquer ventinho que veio de doutrina, leva para qualquer lugar, menos para Deus. E Paulo disse, cara, gente, cresçam, não sejam como folhas levadas por vento de doutrina qualquer. Leia, amadureça. Esse foi o motivo da oração de Jesus, para que sejamos santos, sejamos parecidos com Ele. Jesus orou para que você e eu nos tornássemos mais santos, nos tornássemos parecidos com Ele. Eu penso que santidade não é perfeição, mas é renúncia ao pecado dia após dia. Mas como você renuncia ao pecado se você não sabe o que é pecado na sua vida? Se você não lê a Bíblia, não sabe o que é. Não sabe que o que você está fazendo está errado. Então não há como você renunciar ao pecado. Não é perfeição, gente. Nós somos imperfeitos, nós ainda falhamos, nós ainda erramos, nós ainda cometemos várias situações que desagradam a Deus. Mas mesmo assim Deus nos ama. E Deus toca nossos corações para que você e eu nos arrependamos de nossos pecados e confessemos. E Ele nos perdoa. Cada dia. Cada momento. Cada vez que você está caminhando e fica desgostado com um condutor e xinga um outro cara. Cada momento que você faz uma dessas coisas, você peca. Mas cada momento que você diz, Senhor, me perdoe. Putz, me perdoe, cara. Agir de má forma. Agir inadequadamente. Me perdoe. Deus na hora te perdoa. E mais ainda, Ele nunca mais lembra daquilo. Nunca mais lembra. Não é como teu amigo, teu irmão, teu bichinho, teu tio, que depois de que te perdona, lembra daquele negócio. Deus não faz isso não, velho. Deus não faz isso. Deus nunca mais lembra. Esqueceu. Confessou o pecado, pegou um saco de lixo, jogou lá no fundo do mar. Nunca mais vai trazer. Agora, se você quer dar uma de mergulhador, e ir atrás desse pecado que você jogou fora, é outra história. Mas Jesus não faz isso. Não faz isso. Uma última coisa, meus irmãos, aqui. Já estamos concluindo, tá? Deixa eu colocar aqui. Jesus orou para que nossa unidade, por nossa unidade na fé apostólica. Não é essa furada de apostólica desses últimos tempos. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver com esse negócio de apostólica desses últimos tempos. Jesus orou para que nós sejamos unidos na fé apostólica. E olha o que o texto diz, tá? Não peço somente por eles, preste bem atenção, mas também em favor das pessoas que vão a crer em mim por meio da mensagem deles. De quienes? De quienes? Dos apóstolos, daqueles 11 que estavam lá com Jesus. Então ele diz assim: peço em favor das pessoas que vão a crer em mim por meio da mensagem deles, dos apóstolos. Esta é a fé apostólica. Esta é a palavra que nós devemos ouvir, que está aqui. Fora desses apóstolos não tem mais apóstolos. Não tem mais, ninguém mais vai escrever. Qualquer que queira se intitular de apóstolo é um herege. Um dom apostólico no sentido de ser um pioneiro na expansão do reino, isso é outra história. Mas um ministério apostólico, em este sentido que Jesus está falando aqui, acabou com Paulo. Não tem mais apóstolos. Agora, um dom de apostolado, de ser um desbravador, de ser um cara que vai em lugares que não tem nenhuma igreja e vai ir a falar de Jesus, isso está certo. Isso há.
porque a palavra apóstolo se traduz como missionário, como enviado de parte de alguém. Essa é a tradução certa. Então, em esse sentido está certo. Vamos continuar a leitura aqui. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou indo com eles, tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Em este texto há duas coisas importantes que eu encontrei. Primeiro, vamos dizer assim, dois clamores que expressam a paixão de Jesus. Primeiro, que o mundo creia. Jesus era apaixonado por mundo. E é apaixonado por mundo. E Jesus quer que o mundo creia em Jesus. E ele diz assim, para que essa unidade, o mundo veja e creia em mim. Creiam que eu vim do Pai. E um segundo, diz assim, para que sejam um nele, da mesma forma que somos unidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora bem, o fato de nós estarmos juntos não implica necessariamente que estamos unidos. Bem, podemos estar juntos, mas termos várias discordâncias, várias desconexões. Podemos estar aqui, mas eu não concordo com o que você está falando. Podemos estar desconectados. Estamos juntos, mas estamos desconectados. O Senhor Jesus almeja que seu povo não só vive em unidade, mas que essa unidade possa se refletir, possa ser transmitida para fora. Para que o mundo possa ver e crer em Cristo. Na teoria, nós somos um. Porém, o desejo de Jesus, assim, na teoria, somos um. Quando dizemos somos um com todos os irmãos que creem em Cristo. Né? Na teoria, na cruz, na mesma fé, somos um. Mas na prática, na aplicabilidade, muitas vezes temos sérios conceitos separatistas. O Senhor Jesus quer que isso não exista. Ele morreu para que nós nos tornemos um. Um nos princípios. Nós temos que ser um em todos estes princípios doutrinários. Quem guarda todos estes princípios doutrinários vai ser um com a gente. Alguém um dia me perguntou, você é um com os mormons? Claro que não. Não sou um com os mormons, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não sou. Porque os mormons têm um outro princípio. Cristo apenas é uma figura dentro da religião deles. E aí muitas coisas nós poderíamos falar. O Ernesto seguramente vai falar no curso de Sete Heresias. É bom você fazer para aprender. Mas há muitas coisas que nos diferem. Nós somos um com os testemunhos de Jeová? Claro que não. Mas nós somos um com os irmãozinhos da Assembleia de Deus? Com certeza. Com certeza que sim. Nós somos um com os irmãos batistas? Somos, sim, com certeza. Nós somos um com todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus? Sim, somos. Com aqueles que seguem à risca a palavra de Deus. Somos, sim. A diferença de que Cristo vai vir antes ou depois, isso não faz diferença em sentido doutrinário. Nem no sentido da salvação. Nem no sentido da comunhão que nos une. Então, assim, quando o povo de Deus se ama e se respeita, não apenas porque estamos de acordo em tudo, mas porque entendemos que Cristo mora em nós, então a unidade em Cristo será evidente e o mundo conhecerá Jesus. Então, gente, quando você ama a Deus, quando você entende os princípios, você respeita a quem também ama a Deus. Não estou dizendo que você vai desrespeitar aquele que não ama a Deus, não estou falando isso. Mas estou falando do nosso contexto de corpo de Cristo. Você respeita as pessoas que possam ter modo de pensar diferente. Não é?
Se esse modo de pensar diferente não agride o Novo Testamento, tudo bem, ele está pensando diferente. Paulo disse, cara, nós pensamos diferente, mas vai chegar o dia em que todos nós vamos pensar igual. Ainda nós pensamos diferente, ainda temos dificuldades, uns dos outros não entendem uma coisa, outros entendem outra coisa. Mas o que nos une é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. O sangue derramado, a ressurreição de Cristo são princípios fundamentais que devem unir a todos aqueles que creem. As outras coisas, um dia Deus nos explicará melhor. E com certeza nós seremos esclarecidos. Não é? Muitos nos levaremos surpresas de repente. Então, estar unidos no mesmo propósito implica ter o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Mas isso não se torna realidade a não ser que esteja fundamentado nos ensinos dos apóstolos. Isso é o que Jesus estava dizendo. Olha só o que diz esse texto, gente. Atos capítulo 2, verso 42 ao 46. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos de quenes? De quenes? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Dos apóstolos. Agora nós temos que seguir os ensinamentos de quenes? De quem será que nós temos que seguir os ensinamentos, irmãos? Dos apóstolos, de Jesus, do Novo Testamento. Este é o ensinamento que tem que guiar nossas vidas. Qualquer coisa fora disto, pode colocar em um saquinho de lixo e jogar fora. O que tem que guiar nossas vidas é o ensinamento bíblico, o ensinamento de Cristo através de sua palavra. Isso é o que tem que guiar nossas vidas. Isso diz esse texto, não é? E ele diz assim, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo um amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações, todos criam e estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E em suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam ser salvas. Um dia alguém me disse, por que este estilo de vida não continua na igreja? Porque esse estilo de vida deixou de ser, deixou de existir na igreja. Eu creio que há várias razões. O mundo mesmo evoluiu. As situações na época da igreja primitiva eram totalmente distintas. Eles tinham que seguir os ensinos dos apóstolos e eles tinham os apóstolos perto deles e eles seguiam. 300 anos depois, aliás, 60 anos, 70 anos depois, começaram a escrever-se as cartas, mas 300 anos depois, mais ou menos, foi colocado dentro do cânon todas as escrituras. E assim, a igreja teve o Novo Testamento para poder não mais seguir aos apóstolos em termos de fato real, mas em termos de seguir a palavra, o ensinamento dos apóstolos através das escrituras. Então, cada um podia ter uma escritura. Foi difícil ao princípio esse trabalho, não é? Hoje nós temos Bíblia de toda forma, gente. Hasta para você ler dentro da piscina tem uma Bíblia que é plastificada, para você ter uma ideia. Então, assim, as situações se diferenciaram em uma forma grande, elas progrediram de uma maneira, evoluíram de uma maneira poderosa, vamos dizer assim. Hoje você e eu temos várias formas de acessar a uma palavra de Deus. Na época eles não tinham. Eles tinham os apóstolos, que tinham vivenciado, que tinham caminhado com Jesus. Então, gente, cumpramos a nossa missão. Cientes e confiantes de que Deus escutou a oração de Jesus. Tenha plena confiança nisso. Essa oração poderosa de nosso Senhor Jesus, Ele guarda nossas vidas, sim, ainda hoje. Olha só o que diz o Spurgeon. Estamos seguros que não porque nós nos prendemos firmemente a Jesus, mas porque Ele nos assegura firmemente. Estamos firmes em Cristo, confiamos nele, não porque apenas nós fazemos alguma ação de nos segurarmos dele, mas porque Ele um dia orou para que nós sejamos guardados e assegurados e protegidos por o amor de Deus. Para concluir,
Paulo disse o seguinte: Paulo disse assim, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Estou seguro, tenho certeza, confio plenamente que Deus vai me guardar. Essa foi a oração de Deus. Essa foi a oração de Jesus para com seu Pai. Essa oração poderosa que guarda você, para que você cumpra a sua tarefa. Guarda você do maligno para que você possa entrar nos lugares tenebrosos e levar a luz de Cristo. Guarda você em santidade para que você não se contamine com o pecado e seja apresentado diante do Pai limpo. Guarda você para que você possa caminhar no conhecimento da verdade a cada dia e viver em essa unidade, na mesma fé com todos aqueles que creem. Amém?